Ok? Primeiro, isso é um cenário hipotético, então não fique muito chateado comigo, é só um exercício de pensamento. Então, e se o Raj britânico se reunisse hoje, em 2025? Bem, primeiro precisamos tirar a primeira palavra desse nome de país. Não seria mais britânico. Estou me perguntando como seria se esses países se unissem hoje, recriando os antigos territórios do Raj britânico, mas sem voltar àquele domínio colonial. Este seria um novo país formado pelos territórios da Índia, Paquistão, Bangladesh e Mianmar. Excluindo o Sri Lanka, que pensei ser parte do Raj britânico, mas era uma colônia separada. Hoje, todos sabemos que esses países são muito diferentes. Alguns não se dão muito bem e acho que todos eles têm seus próprios problemas internos. Todos sabemos da rivalidade entre Índia e Paquistão, que voltou a esquentar recentemente. O fato de Bangladesh ter se separado do Paquistão através de uma guerra, e como a Birmânia, ou melhor, Mianmar, luta constantemente com sua política interna e ditadura. Eu sei que essa união potencial é completamente impossível hoje, mas em uma realidade paralela, onde esses conflitos não existissem, isso poderia acontecer, ou talvez, se eles tivessem alcançado a independência juntos desde o primeiro momento, a história seria diferente. E poderíamos até considerar a possibilidade impossível de, nos tempos modernos, os líderes das 4 nações simplesmente se encontrarem, em vez de discutirem sobre quem começou a guerra. Eles poderiam dizer, sabe de uma coisa, vamos reunir a turma de novo. Será que seria um desastre ou talvez uma nova superpotência global? Primeiro, que bandeira esse novo país usaria? As bandeiras deles são diferentes, mas alguns elementos são comuns. Todos eles usam a cor verde, por exemplo, e só Bangladesh não usa branco. Talvez um bicolor verde e branco fosse a solução. Então, a estrela de Mianmar poderia ser incorporada ao crescente e estrela do Paquistão, e o círculo de Bangladesh ao chakra Ashoka da Índia de alguma forma. Eles poderiam só usar a antiga bandeira do Raj britânico sem o cantão da União. Agora que temos uma bandeira possível, vamos construir esse novo país. No papel, vamos chamar de República do Raj para manter a neutralidade. O nome é provisório. Sugira outro nos comentários se tiver uma ideia melhor. Juntos, os 4 países cobrem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que toda a União Europeia. Seria o 7º maior país do mundo, um pouco menor que a Austrália, mas significativamente mais populoso. Juntos, eles teriam cerca de 1,9 bilhão de pessoas. Isso significa que quase 1 em cada 4 pessoas na Terra viveria nesse novo mega-estado. Isso faria a população da China parecer pequena e faria os Estados Unidos parecerem um país pequeno. A Índia já faz isso sozinha, até certo ponto, e não há dúvida de que teria um papel dominante nessa possível união com seus 1,4 bilhão de pessoas. Mas se você adicionar os 240 milhões do Paquistão, os 170 milhões de Bangladesh e os 55 milhões de Mianmar, fica ainda mais impressionante. Também seria um dos países mais linguisticamente diversos do mundo, com mais de 1.000 idiomas e dialetos, e provavelmente o mais diverso religiosamente também. Hindus, muçulmanos, budistas, cristãos, sikhs, todos os ingredientes para uma união bem-sucedida. E quanto à economia, o PIB combinado deles seria de aproximadamente 5 trilhões de dólares americanos, somando os 4,3 da Índia, 400 bilhões do Paquistão, 450 de Bangladesh e 70 de Mianmar. E isso colocaria esse grupo logo abaixo do Japão e da Alemanha, mas à frente da França e do Reino Unido. Mas a renda per capita ainda seria muito baixa, ficando em torno de 2.700 dólares, o que coloca esse grupo firmemente na categoria de país em desenvolvimento. No entanto, a força de trabalho combinada seria enorme e, se o país facilitasse o comércio e tivesse uma boa política industrial, poderia se tornar o principal polo de manufatura do mundo. Então vamos falar sobre o setor militar individualmente. A Índia já possui um dos maiores e mais poderosos exércitos do mundo. O do Paquistão também não é pequeno, e Bangladesh e Mianmar mantêm forças respeitáveis, especialmente para a segurança interna. Combinando todos eles, estamos falando de mais de 3 milhões de soldados ativos e na reserva, 2 arsenais nucleares, além de dezenas de submarinos, destroyers e aeronaves. E também uma agência espacial que já enviou missões à Lua e Marte.
Esse novo país teria forças militares que rivalizariam com as dos principais membros da OTAN. A preocupação é que antigos inimigos não tragam mágoas para o mesmo quartel. Você não quer isso. O coronel de Delhi, gritando com o general de Islamabad por causa de uma disputa de fronteira de 1965 durante as reuniões de estratégia. Se você achava que a religião era um obstáculo, imagine a política. Fica ainda mais complicado, pois os sistemas políticos desses países são muito diferentes. A Índia é uma democracia parlamentar federal. O Paquistão, oficialmente democrático, costuma ser influenciado por líderes militares. Bangladesh é uma república parlamentar unitária com seus próprios problemas políticos internos, e Myanmar está em algum lugar entre uma ditadura militar e um estado quase disfuncional. Colocar todos esses países sob o mesmo sistema político seria desafiador. Seria um governo central, um sistema federal massivo, uma confederação de regiões semi-autônomas, e nesse caso, as fronteiras internas mudariam? Independentemente do governo, esse lugar faria a União Europeia parecer um piquenique. O parlamento teria que alugar estádios para acomodar todos os deputados. Mesmo que conseguissem fazer isso funcionar internamente, como os vizinhos reagiriam? A China, ao norte, poderia ficar um pouco nervosa. O novo Raj faria fronteira com Tibete, Xinjiang e Yunnan. Com suas próprias populações muçulmanas e minorias budistas, poderia se tornar um defensor mais ativo dos direitos dos uigures ou tibetanos, o que seria um problema para Pequim. A oeste, Irã e Afeganistão teriam um novo gigante em sua fronteira. Paquistão e Afeganistão já têm algumas disputas de fronteira. Isso continuaria aqui? E dado seu recém-adquirido status de superpotência, talvez o Raj tentasse invadir e dominar seus vizinhos mais fracos. Mais importante, esse novo país teria tamanho para influenciar a ONU, mudaria o BRICS e provavelmente pediria assento permanente no Conselho de Segurança. Para conseguir isso, eles definitivamente teriam que apresentar uma frente unida, resolvendo primeiro aqueles conflitos internos que mencionamos anteriormente. Um benefício de se tornar um só país seria o fim teórico dos conflitos de fronteira, mas isso pode não acontecer na prática. Hoje, há pelo menos 3 grandes questões que geram conflitos entre essas nações. Caxemira, entre Índia e Paquistão, é o conflito mais antigo do sul da Ásia. Se fossem um só país, a linha de controle seria irrelevante. Teoricamente, a Caxemira poderia se tornar apenas mais um estado ou província com autonomia sob o guarda-chuva federal. Mas, é claro, décadas de problemas não vão simplesmente desaparecer da noite para o dia. A crise dos Rohingyas em Myanmar gerou problemas com Bangladesh, e em um Raj unificado, o governo sofreria pressão para impor direitos humanos com mais rigor. Se bem conduzida, a reunificação poderia garantir fiscalização e proteção às minorias. Mas seria um desafio difícil. Voltando à Índia e ao Paquistão. Existe toda uma questão de compartilhamento de água nesse cenário. Rios como o Ganges e o Brahmaputra, atualmente fonte de tensão hídrica. Tratados podem virar questões internas, o que pode ser positivo. E mesmo que eles conseguissem resolver todas essas questões internas entre si, e quanto aos seus próprios problemas internos, a Índia tem tensões entre hindus e muçulmanos, conflitos de castas e tendências autoritárias crescentes. O Paquistão enfrenta extremismo, inflação e instabilidade política. Bangladesh tem o problema do aumento do nível do mar e deficiências de infraestrutura. Myanmar está se recuperando ou ainda preso em um conflito interno, conflitos étnicos e regime militar. Juntando tudo, não há um caldeirão, mas sim uma panela de pressão. Curiosamente, sistemas maiores podem ser mais resilientes. Com o equilíbrio certo de poder, as regiões poderiam realmente se apoiar mutuamente. Então, depois de tudo isso, acho que precisamos fazer a pergunta: isso realmente poderia funcionar? Não, realisticamente não. Mas esses países têm algumas semelhanças, apesar de todas as suas diferenças e conflitos. A reunificação talvez nunca aconteça. Talvez não devesse, mas é interessante aprender sobre isso. O que acha esses países deveriam pensar em se unir? Existe algum cenário em que isso seria possível? Comente abaixo. Obrigado por assistir. Obrigado aos meus apoiadores pelo apoio contínuo e até a próxima com mais conhecimento geral. Pessoal, muito obrigado pelos 900 mil inscritos. Meu objetivo é 1 milhão, é difícil, mas vamos ver se conseguimos.
Se isso acontecer, prometo gravar um vídeo completo com fantasia do Nepal. Então, se quiser ver, inscreva-se no canal. Para a Copa do Movimento de hoje, temos essa garota com duas roupas diferentes, ou são duas garotas diferentes, eu não sei.